Estamos de volta. Olha, se você não conhece, precisa conhecer. Estamos falando de uma casa que preza pela qualidade e higiene dos seus produtos. Estamos falando do Ibachi Teppanyaki, o melhor do sushi e tomaroki, além de vários pratos de bacalhau, a famosa chapa com frutos do mar e os cortes nobres de carnes nacionais e importadas, que o chefe Marcos traz para vocês. No Ibachi Teppanyaki você tem uma carta de vinhos nacionais importados para harmonizar com seu jantar ou com seu almoço. Aberto para o almoço e o jantar, mas você pode utilizar o delivery 981 60 37 40. Ibachi, Avenida Efigênio Salles, a estrada do V8, número 284, bem próximo da Oi. Não percam! No próximo bloco, vamos continuar conversando com o psicólogo Dr. Isaac Oliveira. É só conferir. Doutor, nós falamos do relacionamento conjugal. E o familiar? Como é que a gente tem que lidar? Vamos dizer assim, eu tenho 2 filhos, eu tenho que ter uma maneira agora diferente de tratá-los. Como é que a gente tem que fazer? Exatamente, nós chegamos num contexto onde a necessidade das crianças, que era ter esse afeto por ausência dos pais, devido ao trabalho, nós tivemos hoje a necessidade de mais afeto devido à ausência de ir para o trabalho e o trabalho ser dentro de casa. Então, de alguma forma, esses pais disponibilizaram um pouquinho mais do seu tempo para dar esse afeto que tantos filhos queriam. A gente sempre dizia no meio da psicologia, principalmente os especialistas em atendimento infantil, que existiam mais crianças órfãos na rua ou dentro de casa do que na rua. Aquelas crianças na rua que estão limpando o sinal, de fato, elas já estão desagregadas, elas já estão órfãos e é real. Pior era aquelas crianças que estavam em casa, órfãos de pais, porque os pais achavam que o mais importante era o material e não o afeto e o carinho. Exatamente. Então as crianças sofriam mais, se frustravam mais e cresciam, se tornavam adolescentes, jovens e homens frustrados devido à falta desse afeto. Então a pandemia trouxe isso como algo positivo. Mas, doutor, é muito complicado. Eu acho que esse é um assunto que demandaria um tempo bem grande, mas vamos pelo menos dar umas rápidas pinceladas. Como é que fica o psicológico de um pai que normalmente ele sai, vai para a rua, vai trabalhar, vai arranjar o sustento da família para pagar suas contas e de repente ele está desempregado, sem renda, com a família desagregada, sem ter o que comer dentro de casa, ele ter que pedir que às vezes não está na índole dele, bater na porta de um vizinho e dizer, você pode me arranjar aí 1 quilo de farinha? Como é que a gente vai fazer? Como é que a gente tem que se preparar psicologicamente para, se estiver acontecendo isso, a gente ter condições de dar um jeitinho e seguir em frente? Primeiro que a gente chama isso de impotência. O sujeito ele se sente impotente. Para que ele saia dessa impotência, para que ele reaja, se motive novamente, de fato, a gente precisa de uma sociedade agregadora, de um governo, de um olhar público agregador. Porque a necessidade ela vai acontecer como tu bem falou. O sujeito ele vai se sentir potente, ele vai se sentir desmotivado. E para que ele retorne, para que ele impulsione o seu desejo para conquistar novamente, é algo de muita fragilização. E fora que a gente está falando de um contexto de impotência. E aqueles sujeitos, trazendo mais um dado, e aqueles sujeitos que ficaram depressivos por falta de potência, e aqueles sujeitos que ativaram algum tipo de transtorno, como depressão, como transtorno do pânico. Então a gente olha mais também para esse lado psicopatológico. Mas sim, devemos ter motivação. Agora, nesse momento, é um momento crucial para fazer essa mudança. Mas em si, quando depende só do sujeito, ele tem que se motivar. E essa motivação realmente parte dessa agregação familiar. Ele tem que fazer com que a família compreenda que se eles não se unirem, se eles não perceberem que com a união há força e essa força potencializa a necessidade de buscar alguma coisa, de fato não tem como não ser trágico, não tem como ter o caos nessa família, não tem como desenvolver uma motivação partindo de dentro para fora.
porque o medo, a fantasia, o caos vai fazer com que ele esteja sempre ali naquela posição depressiva, vamos dizer assim. E essa coisa, doutor, de mãe matando filho, padrasto matando uns aos outros, isso só atribui o quê? Aos confinamentos? Na verdade, esses casos que estão acontecendo agora são muito pontuais. Por exemplo, essa última que matou o filho, já sabiam que ela já tinha surto psicótico, não fizeram o acompanhamento necessário pelo que foi passado pela mídia, e ela chegou a ponto de fazer com que o filho saísse dessa existência. O sujeito, quando tem um surto psicótico, ele está alucinando, ele está delirando, ele está fantasiando. Então, quem garante que naquele momento ela viu o filho como algo que ela não conseguiria ou não saberia lidar, e quando o sujeito em surto psicótico não sabe lidar com a sua fantasia, com o seu delírio, ele quer exterminar, e chegou a esse ponto de exterminar. Já no outro caso, a gente percebe ali que tem um contexto de perversão. O ser humano, ele, pelas teorias... Onde se chega, né? Pois é, pela teoria, principalmente analítica, psicanalítica, o ser humano ele tem 3 estruturas de personalidade, 3 estruturas mentais. A perversa, a neurótica e a psicótica. Todos nós, para a teoria, somos neuróticos, sujeitos de traços de personalidade. Uns lavam mais a mão, outros lavam menos a mão, outros têm mais medo, outros não têm mais medo, outros são mais histéricos, etc. E outros são perversos. Outros têm prazer em ver alguém sofrendo. Outros têm prazer em ver alguém numa posição de submissão. Então nós temos que estar percebendo que muitas das vezes é patologia mesmo. Então o psicólogo, para que ele tenha a percepção de uma boa avaliação, de uma boa análise, ele tem que ter o instrumento, o objeto dele, que é esse tipo de sujeito para ser avaliado. Então o que a gente pode hoje é tentar fazer uma conjectura sobre o caso. As doenças psicológicas hoje, elas cresceram assustadoramente ou eram um crescimento dentro de uma normalidade? Pronto, a pandemia trouxe, sem dúvida nenhuma, na nossa percepção empírica, um aumento muito grande, não de forma expansiva, de forma exagerada, mas houve sim um aumento muito grande desse processo patológico, principalmente o transtorno de humor depressivo. Esse já era potencial, já era uma das doenças psicológicas mais caracterizada no mundo. Hoje, então, aumentou ainda mais junto com o transtorno de ansiedade e o transtorno psicossomático, né? Bom, lembro a vocês que linha direta com o Dr. Isaac Oliveira, 991 11 6364. Faça, ligue, porque tire as suas dúvidas, marque a sua consulta, porque, gente, é muito melhor você remediar do que você ficar na clandestinidade e depois tem aí um surto que vai ficar bem mais difícil. E existe um start assim, doutor, que a pessoa começou a ter um determinado comportamento, já justifica procurar um profissional para começar já a analisar essa pessoa? Sem dúvida nenhuma, principalmente no que se diz respeito ao próprio isolamento. Você não quer mais sair, você não quer mais se relacionar, você não tem mais desejo, você não tem mais prazer nas coisas que você fazia, você não quer mais se relacionar conjugalmente, você não tolera mais seu filho, você não tolera mais sua mulher. Então são pontos a serem analisados, não sintomas. Eu não vou trazer a palavra sintoma para a gente logo patologizar, mas eu vou trazer a palavra comportamentos diferentes. Quando a gente começa a observar no outro comportamentos diferentes que ele não tinha, é o sinal vermelho para que a gente busque um processo analítico, sem dúvida nenhuma. Gente, que bom, né, quando a gente tem um profissional desse quilate que a gente pode explorar até o máximo, mas infelizmente nosso tempo é pequeno. Mas um dia eu vou ter um programa que nós vamos poder falar com um profissional desse durante 2 horas, onde nós vamos interagir com o nosso telespectador, perguntando, fazendo, acontecendo. Doutor, nós falamos dos confinamentos pré e pós. E durante? Existe um meio termo na história? Durante o processo de isolamento? O processo de isolamento foi todas essas características que nós acabamos levantando agora, né? E com vários outros potenciais.
né? Nós tivemos atendimento online, onde pessoas que já estavam com fatores psicológicos remidos, potencializando novamente. Por exemplo, pacientes que estavam já remidos de depressão, pacientes que já estavam remidos de transtorno do pânico, o medo instalado por medo da morte, por temer a morte, que de fato foi real, não foi nada fantasioso, as pessoas morreram devido ao contato com o vírus, então isso causou ainda muito mais danos às pessoas que já tinham alguma predisposição a patologias. Quero dizer a você, Edson, e parabenizar pela essa nova parceria, esse espaço lindo e maravilhoso, muito assertivo. Já tivemos a oportunidade de estar em outros espaços. E agora eu confesso a você a satisfação de estar aqui com você nesse ambiente maravilhoso. Parabéns pela parceria. Muito obrigado. Isto é Manaus e este é Hipáxio Stefaniak. E esse é o Dr. Isaac Oliveira. Até lá.